No capítulo 12 de Apocalipse, mas eu tenho uma convicção no meu coração, que é tempo de falarmos sobre batalha espiritual. Há uma guerra real, uma guerra invisível, paralela, um mundo paralelo ao nosso, que é invisível e é real, o mundo espiritual, e que nós muitas vezes estamos distraídos a respeito dele. Então eu quero que o Senhor abra seus olhos essa manhã para essa realidade, para esse mundo espiritual, e que você não seja indiferente ao que a palavra de Deus nos fala. Eu oro que o Senhor abra os olhos do teu entendimento, para que você possa ter uma visão mais profunda da realidade. Tudo que nós somos, irmãos, tudo que nós vivemos, a nossa causa é muito além do que nós podemos ver, é muito além do que nós podemos tocar. Ela é espiritual, ela é sobrenatural, ela tem a ver com a eternidade e não com o aqui e agora. Então eu oro de todo o meu coração que o Senhor abra os olhos do teu entendimento, do teu coração, e que você possa ficar maravilhado com o que o Senhor vai te mostrar, mas não inerte, que você possa se mover nesse mundo espiritual também, amém? Então, o nome da mensagem dessa manhã é Batalha Espiritual, e o texto base que eu quero ler para vocês, pelo menos começar a ler, nós vamos ler o final mais tarde, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 14 a 18, a princípio. 2 Crônicas 20, de 14 a 18. Diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Senhor, eu clamo mais uma vez, Deus, tenha misericórdia de nossas vidas, e que essa manhã, Deus, não seja um simples culto, não seja, ó Deus, uma simples palavra, mas que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor nos arrebate, Deus, de onde quer que nós estamos, Senhor, nos transporte, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, possa transformar as nossas vidas de dentro para fora. Senhor, sacode, Deus, que caia tudo aquilo que não tem a ver com o Senhor, que fique somente o que é do Senhor. Senhor, usa as nossas vidas, Senhor. Nós somos cientes desse mundo espiritual, desse grande exército, Senhor, que é contra nós, que é contra o teu povo, que é contra a tua igreja. Senhor, nós não queremos ficar indiferentes, nós não queremos ficar letárgicos, Senhor. Mas eu oro, Deus, nos enche com o poder do alto, Senhor. Nos enche com o teu Espírito Santo, Senhor. Nos transborda com esse amor, para que a gente faça diferença nesse mundo. Eu oro em fé, Pai. Fala conosco agora, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa, Senhor, fazer algo, Deus, tremendo, profundo, Senhor, e perduradouro em nossas vidas essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa passagem fala dessa ameaça, de Senaqueribe, rei da Síria. Ele era um homem cruel, vocês sabem da história, e ele queria atacar o reino do sul, Judá, e tomar Jerusalém. E ele ameaça o rei Josafá, mas o rei Josafá era um homem temente a Deus, ele buscou o Senhor, e o Senhor falou para ele: olha, nessa batalha você não vai ter que lutar.
eu vou lutar por você. Mas é interessante que Deus não os poupou da batalha, de ir à batalha. O Senhor falou, a vitória é certa, mas vocês vão ao encontro deles. Vocês vão se preparar e vocês vão para a guerra. O Senhor não os poupou da guerra. O Senhor deu a vitória, Ele prometeu a vitória, mas não os poupou da guerra. Isso é muito importante para nós, igreja. Existe uma guerra, nós sabemos que Jesus já é vencedor. Amém? Ele já venceu. Nós conhecemos a história, sabemos do fim. Jesus ganha, o diabo perde. Mas ainda assim, nós estamos no meio dessa guerra espiritual. Tá bem? Então, assim, não há como fingir que ela não existe, não há como ignorá-la, não há como fazer de conta que isso não nos afeta, tá? Isso é mentira, isso é mentira. Isso é engano diabólico, para que você possa viver, né, despreocupado e ineficaz no reino de Deus, tá bom? Então, o que eu quero compartilhar com vocês são 16 pontos, eu chamo de 16 princípios fundamentais sobre batalha espiritual, que eu espero que sirva para que você abra seus olhos essa manhã. Primeira coisa, estamos em guerra, não podemos ignorá-la, tá bom? Há uma batalha que é real. Quando nós não conhecemos a Jesus, nós somos ignorantes sobre ela, né? Somos marionetes na mão do diabo, ele pinta e borda, né, com as nossas vidas, somos manipulados, mas quando nós conhecemos o Senhor, nossos olhos são abertos. Essa realidade espiritual, ela se torna visível para nós. Com os olhos da fé, né? Eu tive uma experiência ainda quando criança, eu já contei isso para alguns de vocês. Meus pais, eles não conheciam o Senhor, eles iam era uma espécie de centro espírita, mesa branca, eles falavam. Era uma casa, né? Era uma casa de uma... e algumas pessoas recebiam entidades, espíritos ali. E eu lembro que quando meu pai chegou na frente dessa casa, eu vi muitos monstros, né? Eram diabos mesmo, sabe? Era uma coisa horrorosa, grotesca, nojenta. Eu não queria sair do carro e não saí do carro. E aí meus pais falaram, bom, não sei o que ele está vendo, mas eles não me levaram mais até que, quando eu cheguei aos 16 anos, conheci Jesus. E 12 anos depois eles deram a vida deles para o Senhor. Mas a realidade desse mundo espiritual, para mim, ela foi clara desde muito cedo. Eu não entendia, eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia Jesus, eu não sabia nada. Mas uma coisa eu sabia, existe um mundo espiritual. Existem demônios nesse mundo. Eu não sabia muito mais, mas eu sabia que existia uma hoste celestial, diabólica, maligna, que atuava nesse mundo. E aquilo para mim foi um abrir de olhos, né? Foi um abrir de olhos. Eu buscava Deus, eu não sabia como agradar a Deus, eu não sabia como encontrar a Deus, né? Fiz catequese, ia para a igreja, mas só com 16 anos foi quando eu realmente conheci Jesus, né? E meus olhos espirituais se abriram e tudo fez sentido para mim. Como aqueles demônios, né, eles enganavam as pessoas, né, seduziam as pessoas, enganavam as pessoas, prometiam coisas para as pessoas, manipulavam as pessoas, e meus olhos, né, foram abertos então. Mas o que eu quero dizer com isso é que existe esse mundo espiritual, não há como ignorar, não há, né? Nós estamos em guerra, e desde o momento que nós viemos para Cristo, nós somos um alvo. O inimigo, ele tem ódio das nossas vidas, porque quando nós não conhecemos o Senhor, irmãos, nós não fazemos diferença nenhuma para o diabo, né? Nós estamos perdidos, né? Nós já somos dele, mas quando nós viemos a Cristo, é como se o nosso nome aparecesse na lousa lá do inferno. Olha, isso aqui é um alvo, isso daqui é um alvo. Nós vamos ou fazer com que desista de Senhor, ou que ele seja ineficaz na batalha. Esse é o plano do diabo, é fazer com que o povo de Deus, o exército de Deus vivo, né, a sua igreja na terra, seja ineficaz para aquilo que o diabo quer fazer. Então esse é o plano do diabo, é neutralizar a igreja de Cristo, seja de que forma for. E uma forma é ignorarmos que existe uma guerra espiritual. Essa é a pior forma que o diabo ele consegue prevalecer. É quando o crente ignora que existe uma guerra espiritual. E ele vive como se isso não fosse real.
Ele vive o seu dia a dia vivendo para si mesmo, buscando seus próprios interesses, ele vai até para a igreja, ele lê a Bíblia, ele ora, mas não há essa consciência real desse mundo espiritual, de que é uma guerra que precisa ser lutada, que Deus nos deu armas, a gente vai ver isso, mas que precisam ser usadas, porque Deus tem planos grandiosos para as nossas vidas. Enquanto nós ignorarmos essa guerra, nós não vamos desfrutar deles. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante, igreja. Nós precisamos, primeira coisa, entender que essa guerra é real e que nós não vamos ficar inertes nela, tá? Nós não vamos ser espectadores dessa guerra. Não, o Senhor nos alistou. O Senhor nos alistou. Você é soldado do Senhor nessa guerra, tá bom? E o Senhor, Ele quer nos preparar, nos treinar e nos ver atuantes, em nome de Jesus. Então, essa é a guerra. Satanás, diz a palavra de Deus, que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam, né, não lhes resplandeça a glória do Senhor. Mas nós, que conhecemos o Senhor, nós não podemos viver como os incrédulos, né? Nós não podemos viver cegos para essa realidade. 2 Tessalonicenses 2,4 fala: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então o diabo, ele odeia Deus, ele quer ser igual a Deus, essa é a meta dele, né? É estúpido, né? É totalmente estúpido. Ele nunca vai ser igual a Deus, mas ele tenta e ele engana, né? Quando nós não oramos, por exemplo, tá bom? Nós estamos sendo totalmente manipulados. Totalmente. Porque a não oração, irmão, sabe o que significa? Arrogância. Como a do diabo, sabe? Achar que pode ser igual a Deus, achar que não precisa de Deus. Quando eu e você nós não oramos, nós estamos falando de outra maneira. Eu não preciso de você. Eu não estou orando porque eu posso fazer sozinho. Vocês estão entendendo? Oração é, antes de qualquer coisa, uma questão de humildade e de reconhecimento que Deus é grande, eu sou pequeno, eu preciso dele. Nós precisamos orar. A oração é a arma mais poderosa, nós vamos ver nessa guerra espiritual, irmãos. O crente que não ora é um crente derrotado. Ponto. É dura a realidade, mas é. O crente que não ora, ele vive como derrotado. Porque Deus nos deu a oração, uma arma poderosa para ser usada nessa batalha. E se nós não usarmos, nós vamos conhecer Jesus, mas viver como derrotados. E essa não é a vontade de Deus para nós. Amém? Essa não é a vontade de Deus para mim, não é a vontade de Deus para você. Para a igreja de Cristo. Então nós não podemos ignorar isso. Nós precisamos entender que assim como o diabo, ele odeia Deus, ele odeia o povo de Deus. E ele vai fazer de tudo, para nos afastar dessa batalha. Para nós não sermos uma pedra no sapato dele, um empecilho. Porque onde um crente está, Satanás, ele tem que recuar. Amém? Onde um crente em Jesus está, Satanás, ele tem que recuar. Ele não tem a liberdade de fazer o que quer com as pessoas ou naquele lugar. Você concorda comigo, irmãos? Não pode ter. Porque nós somos embaixadores do céu na terra. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos ao poder da oração, que ligarmos na terra vai ser ligado no céu. Nós temos que viver essa vida sobrenatural, meus irmãos. Ou nós estamos perdendo tempo de igreja, ou nós estamos brincando de crente. Eu não quero brincar de crente, eu não quero perder meu tempo. Eu não posso, não há nem tempo para brincar. Não há tempo para brincar. Nós temos que tomar posse de tudo que o Senhor nos tem dado espiritualmente e usar para a glória de Deus, amém? Então é para isso que o Senhor se revelou para você, é por isso que o Senhor investiu o Espírito Santo na tua vida, é para isso que Deus tem te dado a palavra, é para isso que Deus tem te dado uma comunidade de fé, para ferro afiando ferro, para que você seja afiado, para que você possa fazer diferença nesse mundo, para que você possa ser grandemente usado por Deus, tá bom? Para que Satanás não tenha brecha. Satanás não pode ter brecha, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas não é porque a igreja tem o nome de igreja, é porque a igreja, ela marcha de joelho, ela ora, ela vai de encontro às portas do inferno e elas cedem, elas recuam, tá bom? Então essa é a figura, essa é a imagem, essa é a nossa realidade espiritual. A igreja do Senhor, ela avança e as portas do inferno recuam, em nome de Jesus.
2, temos um inimigo invisível. Então, primeiro, há uma guerra, nós não ignoramos. 2, temos um inimigo, e ele é invisível, e o seu nome é Satanás. Ele é real. Satanás, ele é o nosso inimigo. Então, o nosso inimigo, né, não é para os homens a sua esposa, para as mulheres o seu marido, ou o seu irmão, né, ou o seu chefe, ou... Não, o seu inimigo é Satanás. Ele pode usar as pessoas, ele pode usar as nossas fraquezas, ele vai usar a nossa carne, ele vai usar as nossas debilidades para machucar um ao outro, atacar um ao outro, ferir um ao outro, mas o nosso inimigo é Satanás. Nós não podemos perder isso de vista. A nossa guerra não é contra carne ou sangue, contra seres humanos. A nossa guerra espiritual é contra Satanás, a palavra de Deus nos fala. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Então, nós não podemos fechar os olhos, porque quando você se sente atacado, quando você se sente ofendido, quando a tua carne é estimulada, você tem que lembrar que o teu inimigo ele é espiritual. Ele não é físico, ele não é ser humano. E você, ciente disso, a sua luta é diferente, a sua postura é diferente, a sua atitude é diferente, a sua oração é diferente. Concorda, irmão? E você vai lutar o inimigo certo, né? Porque se nós lutarmos contra o inimigo errado, nós vamos perder tempo e vamos perder a guerra. Nós temos que entender, é uma guerra real ao inimigo, que é Satanás, e nós temos que lutar contra ele. Ele é o inimigo que nós devemos lutar contra. Amém? Muito bem. 1 Pedro 5, de 8 a 9 fala: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É como eu falei, o nosso inimigo é o diabo, né? E nossos irmãos em todo o mundo passam pela mesma batalha. Todos fazem parte do exército de Cristo na terra. Todos fazem parte dessa batalha contra o nosso inimigo em comum, que é o diabo. E ele não está para brincadeira, ele anda ao nosso derredor procurando oportunidade para nos devorar. Ou seja, ele quer nos destruir, ele quer nos matar, ele quer nos... Por quê? Porque cada soldado no exército de Cristo faz diferença. A sua vida é preciosa. Você precisa entender isso. Você faz diferença quando louva a Deus. Imagina quando nós estamos aqui louvando a Deus, os diabos, os demônios, eles fogem, eles odeiam que Deus seja adorado. Quando nós oramos, nós estamos movendo o braço que move o mundo, igreja. O diabo odeia isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos crescendo no conhecimento, o Espírito Santo está revelando a palavra para nós, nós estamos... Fé gerada no nosso coração, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É tão importante estar junto ouvindo a palavra de Deus, porque fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E quando você está cheio de fé, o diabo não tem como agir na tua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, o diabo tem que sair. Vocês entendem isso? Há uma batalha que é real, há um inimigo que é real, e nós precisamos resistir a esse inimigo. Nós não podemos ser indiferentes a ele. Nós precisamos usar de tudo que o Senhor nos tem dado para que esse inimigo seja derrotado nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família, né? Onde quer que a gente esteja. Amém, queridos? Essa é a vontade de Deus. O Senhor nos chama para lutarmos. O Senhor nos chama para fazer diferença, para não dar brecha para o diabo. Nós temos que resisti-lo, permanecendo firme na fé. Apocalipse 12, 9, é o próximo capítulo que nós vamos estudar em Apocalipse. Diz aqui, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Ele engana, Satanás, ele mente. Né? Quando aqueles espíritos, eles vinham, eles falavam que eram fulano, ciclano, davam nomes, falavam que eram pessoas que já tinham morrido, tudo para enganar as pessoas, prometiam mundos e fundos para enganar as pessoas.
Satanás, ele engana, ele é mentiroso desde o princípio, ele engana. As religiões são formas do inimigo enganar as pessoas para que não conheçam a verdade, para que não conheçam o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus Cristo. Então ele vai usar as religiões, ele vai usar tudo que ele puder para enganar as pessoas. O diabo, ele engana. Eu oro que você não esteja enganado essa manhã. E se estava enganado, que você não seja mais, em nome de Jesus. E que você possa alertar outros para estar desperto nessa guerra, nessa batalha. 2 Coríntios 11:14 fala, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele pode se transformar de anjo de luz se ele quiser para enganar alguém. Nós não estamos lutando com alguém fraquinho, não. Nós estamos lutando com alguém que só Jesus é maior. Então nós precisamos estar agarrados a Jesus. Precisamos nos encontrar em Jesus. Nós precisamos estar envolvidos, né, pelas coisas de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Com o nosso coração cheio da palavra de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? É muito sério. Em Marcos 8, de 33 a 38, é um texto um pouco longo, mas presta atenção, por favor. Diz assim, Jesus, porém, voltando-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Aqui, só para você entender o contexto, Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus fala, carne e sangue não te revelou isso, Pedro, foi o Pai do céu, Ele te revelou, o Espírito Santo de Deus te revelou que eu sou o Cristo, o Salvador do mundo. Ele falou por Deus, mas logo depois Jesus teve que repreendê-lo. Jesus teve que falar, para trás de mim, Satanás, olhando para Pedro. A gente precisa entender isso. Há uma guerra espiritual tamanha a esse ponto. Satanás, ele não pode possuir um crente, mas ele pode influenciar um crente fraco na fé. Mas ele pode lançar setas, ele pode fazer que um crente carnal que ama esse mundo haja como Pedro. Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz. Ele falou, não, Senhor, não, você não precisa, se poupa, você se sacrificar, não, eu quero que você viva, eu quero que você tenha essa glória humana. E Jesus teve que repreender ele, falou, para trás de mim, Satanás, você se importa com as coisas dos homens e não com as coisas de Deus. São coisas totalmente diferentes, propósitos totalmente diferentes. Eu vou ler para você, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus foi inspirado pelo Espírito a dizer essa afirmação, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, a sua carne, a seu eu, a sua vontade, e então me siga. Depois dessa declaração de Pedro, movida pelo diabo. Não, vamos nos poupar. Não, vamos nos poupar, vamos nos agradar. Para que morrer para mim mesmo? Jesus está falando, não, se você não morrer para si mesmo, você não está me seguindo. Você não tem como me seguir se não negar o seu eu. Jesus, ele fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que é o objeto de morte, e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Jesus está falando, se você se envergonhar de mim, eu também vou ter vergonha de você. Mas se você quiser me seguir, se você quiser viver pela fé, tomar sua cruz diariamente e me seguir, você é meu discípulo. Você está fazendo a vontade do meu Pai. Você é meu e eu sou teu. Então, cuidado, Cuidado para a gente não estar vivendo agradando o homem, cuidado para a gente não estar vivendo agradando a nós mesmos. Nós fomos alistados no exército de Deus, para agradar os propósitos de Deus, para alcançar os propósitos divinos. Amém, querido? Isso é muito sério e muito importante para nós nessa guerra. Qual é a tua causa? A tua causa é Cristo. Ela tem que ser. Somos atacados diariamente. Ponto número 3. Todos os dias nós somos atacados, irmãos. Todos os dias.
Todo santo dia somos bombardeados. Somos bombardeados na mente, somos bombardeados com o que os nossos olhos veem, com o que os nossos ouvidos ouvem. Todos os dias as pessoas querem nos apresentar alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, que vai corromper o nosso coração, que vai enfraquecer a nossa fé, que vai nos fazer tirar os olhos do nosso Salvador. E nós precisamos resistir firmes, porque nós vamos ser atacados, e nós somos atacados todos os dias. Nós precisamos uns dos outros, lembrar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, porque todos nós somos pecadores, né? Pecadores dignos do inferno é quem nós somos. Mas pela graça de Deus, o Senhor se revelou e nos salvou. E nós precisamos, pela graça de Deus, encorajar um ao outro, ajudar um ao outro, fortalecer um ao outro na fé. Porque todos nós precisamos disso, igreja. Nós precisamos uns dos... Por isso que nós somos um corpo. Para que tanta comunhão? Para que a gente se conheça, para que a gente se ajude, para que a gente se fortaleça. Não desperdice as oportunidades que Deus nos dá. Então nós somos atacados diariamente. Essa falta de vontade de ler a Bíblia, essa falta de vontade de orar, essa falta de vontade de vir para o culto, para estar em comunhão com os irmãos, é um ataque diabólico. Quando você menos tiver vontade de orar, é que você tem que orar. Porque você está sendo atacado. Você está sendo atacado. E você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer. É uma guerra. Satanás ele vai se apropriar da nossa própria carne, da nossa própria preguiça, nossos próprios defeitos e fraquezas para nos atacar. Nós precisamos estar vigiando e orando para que a gente não caia, não seja arrastado pelas astutas ciladas do diabo. Ele vai tentar de tudo para que alguém conheça Jesus. Mas quando nós conhecemos a Jesus, ele vai tentar de tudo para nos fazer não ser eficazes nessa guerra. Para que a gente não batalhe, para que a gente não ore, para que a gente não cresça espiritualmente, para que a gente não viva como igreja, encorajando um ao outro, animando o outro, servindo ao outro, amando um ao outro. Nós somos dinamites. Eu vejo cada um de nós como dinamite. O Espírito Santo de Deus habita em você, o teu louvor tem poder, a tua palavra, quando você fala a palavra de Deus tem poder. Quantos dons Deus te deu, quantas habilidades Deus te deu, né? Quanta capacidade o Senhor te deu de fazer diferença no mundo espiritual. Usa isso, sabe? Deus já te deu. Você só precisa usar. Eu vou correr um pouquinho, tá bom? Hoje é culto de ceia. 4. Não ignoramos as ciladas do inimigo. Nós não podemos ignorar quais são os ardis que o inimigo usa contra as nossas vidas. Primeiro, ignorância, como eu falei. Pensar que essa guerra não é real. Segundo, medo. Muitos crentes falam, eu não vou tomar posição nessa batalha, eu não vou tomar posição nessa guerra. Só foi eu me alistar para servir no ministério tal que a minha vida começou a dar errado. Só foi eu começar a ir para a igreja que tudo está andando para trás. Você está sendo atacado, mas você vai recuar? A gente recua, igreja, quando a gente é atacado? Não, a gente avança ainda mais. Né? Porque é um bom sinal, né? Se você está se sentindo atacado hoje, isso é um bom sinal, significa que você está no caminho certo. Como eu falei, Satanás, ele gosta de trabalhar no secreto. Sabe quando a pessoa está endemoniada e aquilo ali já é Satanás gritando, socorro, socorro, eu estou indo embora. Porque ele gosta de trabalhar sem que ninguém perceba. Ele gosta de trabalhar quando você acha que está tudo em paz, tudo calmo, tudo tranquilo, tudo dando certo, sabe? Cuidado, porque é nesse momento que Satanás está assim, abraçado aqui, e você não está percebendo. Porque é dessa forma. A nossa vida é saindo de uma batalha entrando na outra, irmão. Até o dia de Cristo Jesus. É claro que o Senhor nos dá uma calmaria, uma bonança no meio do caminho, mas a nossa luta, a gente não pode vacilar, a gente não pode distrair. A nossa vida é saindo de uma batalha entrando na outra. No céu nós vamos descansar, o gozo eterno, o descanso eterno. Mas aqui na terra nós temos que estar vigiando, porque Satanás não tira férias. Então a gente precisa estar muito ligado, muito antenado nessa realidade. Ignorância, medo, né? Sempre vai haver luta.
tá bom? E se você está se sentindo atacado, glorifica a Deus, você está no caminho certo. Você só tem que perseverar, o Senhor é contigo. A vitória vem, a vitória já é tua. Você só tem que perseverar, você não pode desistir. 3, falta de perdão. A falta de perdão nos aprisiona, a falta de perdão nos coloca no calabouço, a falta de perdão nos impede de servir a Deus com eficácia, de fazer diferença. Nós não podemos, nós somos o povo do perdão, nós somos o povo que foi perdoado, nós somos o povo que recebeu o perdão do céu, a dívida que era enorme, que nos levava para o inferno, Jesus pagou com seu sangue, nós somos libertos dessa dívida eterna, irmãos, nós somos o povo do perdão, nós precisamos perdoar, da mesma forma, Jesus nos ensinou a orar, né? Perdoa, Senhor, né? Perdoa as ofensas dele, né? Assim como o Senhor me perdoa, eu perdoo as ofensas de quem me magoou, me ofendeu. Nós precisamos perdoar como nós fomos perdoados em Cristo, irmãos. Eu vou correr um pouco. Condenação. Condenação é outra forma do inimigo impedir a nossa vida. Você não consegue avançar na obra de Deus porque você fica lembrando, o Satanás fica jogando o que você fez lá no passado, lá atrás. O que aconteceu lá atrás, o sangue de Cristo já cobriu, irmão. O que passou, passou. Tudo se fez novo, a palavra de Deus fala, todas as coisas se fizeram novas. O que passou, Jesus já enterrou. Nem ele se lembra mais, nem ele escolhe não se lembra mais, não vive em condenação. Se você caiu, tropeçou, olha, levanta e continua andando. Tem graça para você olhar para Jesus e continuar seguindo para o alvo. Você não precisa se render, você não precisa parar. Você está entendendo? Existem muitos soldados feridos hoje, por causa de feridas lá de trás, lá do passado. Você pode receber do perdão de Deus hoje, irmão. Você pode receber da graça de Deus hoje, meu irmão. Você pode andar em novidade de vida hoje. Amém? Em nome de Jesus. Dúvida, incredulidade, isso é uma estratégia do diabo terrível para nos impedir de avançar. Dúvida, incredulidade, inclusive da palavra de Deus. Irmão, você tem que ler a palavra com aquele que lê com fé, aquele que lê recebendo, aquele que lê como se Deus estivesse falando com você, porque a Bíblia é a boca de Deus. Você não pode passar por cima de um versículo, você não pode ignorar uma passagem, Deus está falando com você, toda a Bíblia é para você. É muito fácil crer para os outros, mas você tem que crer para você também, você tem que receber do Senhor, você tem que confiar no Senhor, você não pode andar com dúvidas, como se Deus não fosse abençoar você, como se você não merecesse a bênção de Deus. Nenhum de nós merece nada, é tudo graça de Deus, irmão. E o inimigo não pode mais segurar a tua vida por causa disso. Pensamentos maliciosos, você pode não impedir o passarinho de fazer caca na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Então, ainda que você venha um pensamento, você pode transformar o pensamento em oração. Você pode, com aquela arma que Satanás ele quer te colocar para fora, usar contra ele mesmo. E fazer desse pensamento, na hora, uma petição a Deus. Na hora você ora a Deus, Senhor, me ajuda a trazer todo pensamento cativo à obediência de Cristo, Senhor. E você vai ter a ajuda e a força do Espírito Santo, meu irmão. Lutando com as armas que Deus nos deu. Depressão. Há depressão que é química, que é física, mas há muita depressão que é espiritual. É espiritual. Basta você buscar Deus, chorar, clamar a Deus, pedir força. Comunique os irmãos. Nessa luta, nós não podemos lutar sozinhos, porque o Senhor nos deu um corpo, o Senhor nos deu uma igreja. Nós temos que ter parceiros de oração. Temos que ter pessoas que oram junto conosco. Nós não podemos nos isolar, porque é tudo que Satanás quer. Sabe as ovelhas que ficam fracas e doentes lá atrás? São as que são atacadas pelos lobos. São as que são atacadas, pelos predadores. São aquelas que se isolam do corpo, do rebanho. Nós não podemos nos isolar. Nós temos que estar juntos, temos que fortalecer um ao outro, ajudar um ao outro, irmãos. Isso é muito importante, tá bom? Então, ore. Peça oração, tenha parceiros de oração. O salmista ele falou,
Olha só, Salmo 77, 2-4. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Você já teve desse jeito? Coração como uma máquina de lavar, sem parar, sem conseguir dormir, ou por preocupação, ou por, angústia, depressão na alma, não tem vontade de levantar, não tem vontade de viver um dia. Pode ser químico, pode ser físico, mas muitas vezes é espiritual. Mas em qualquer caso, Deus tem a solução, irmãos. Seja qual for a diferença, Deus, Ele é aquele que nos tira, aquele que nos leva para fora do vale da sombra da morte. É aquele Deus que nos leva para fora da caverna, como Ele fez com o profeta Elias. Ele é o Deus que tem um novo começo para cada um de nós, uma nova história. Ele não terminou com a tua história ainda. Se você está aqui é porque Deus ainda tem muito para fazer com a tua vida e através dela. Amém? Então, tentação. Jesus foi tentado, a tentação não é pecado, tá? Então, às vezes param porque, eu sou tão tentado. Nós todos somos. Sinto muito dizer, não queria ser, eu anseio pelo céu, porque lá não vou ser tentado e nem vou pecar mais. Mas Jesus foi tentado não é pecado. Então, você não precisa se sentir intimidado pelo inimigo porque você é tentado. Isso é só uma lembrança que você precisa de Deus. É só uma lembrança que você precisa da armadura do Senhor. É só uma lembrança que sozinho não dá. Nós precisamos do Senhor. Mateus 26, 41. Vigiem e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E Hebreus 4, de 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então nós temos um sumo sacerdote, o Senhor Jesus, que foi tentado em todas as áreas, que Ele sabe a dor, Ele sabe a aflição, Ele sabe a angústia que é, e aqui o texto fala, venha com confiança ao trono da graça, porque Ele tem um olhar de compaixão e misericórdia para conosco, e nós vamos encontrar graça para nos ajudar no momento da necessidade. Não deixe o trono da graça de Deus, tá bom? Isso é muito importante. 5. Por que isso é tão importante? Temos uma central de comando, o trono da glória de Deus. É diante desse trono da graça, esse trono da glória, que vem todo o comando nessa guerra espiritual que nós precisamos. Nós temos que acessar. Na verdade, nós não podemos perder a comunicação com a central de comando. Nós precisamos estar em espírito, andar em espírito, viver em oração, orar sem cessar, para que o Espírito Santo nos direcione, nos mostre, nos dê discernimento espiritual do que está por trás de todas as coisas. Nós temos o Espírito Santo, irmãos. Quando nós somos fracos, estamos fracos, Ele nos carrega no colo. Mas nós não podemos sair da presença, do trono da graça de Deus. Nós encontramos direção na batalha. 6. Nós temos um general e o seu nome é Jesus Cristo. Ele vai nos dar os comandos, Ele vai nos dar a ordem. Ele vai nos dizer a hora de parar, de esperar, de avançar. Nós não podemos perder o contato com Ele, deixar de ouvir a sua voz, o seu comando. Ele é o nosso capitão. 7. Temos um manual de instrução, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos toda a instrução que nós precisamos. Temos que adquirir o hábito de meditar nela todos os dias, sim. Não por religiosidade, mas porque nós precisamos. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, eu quero ouvir o que Ele tem a me dizer. Há uma luta? Há uma luta espiritual, sim.
Satanás não quer que você medite, ele não quer que você guarde a palavra de Deus no seu coração, mas você vai ter que lutar contra isso, você vai ter que ter disciplina espiritual, de oração, de leitura da palavra, de comunhão. Você quer crescer, você não quer ser indiferente nessa batalha, você não quer ser um número, né? Um soldado indiferente, né? Um soldado que o inimigo, né, zomba. Não, em nome de Jesus, você não vai ser um soldado que o inimigo zomba. Você vai ser um soldado aprovado que sabe manejar bem a palavra da verdade, em nome de Jesus. Amém? É tão maravilhoso conhecer a palavra de Deus, irmãos. Quanto mais você conhece, mais você quer aprender. 8. Temos as armas apropriadas para o combate. A oração é a arma mais poderosa nesse combate. O jejum é uma arma poderosíssima nesse combate. A adoração é uma arma poderosíssima no combate. A comunhão é uma arma poderosíssima no combate. A palavra de Deus, a espada do Espírito, é uma arma poderosíssima no combate. Você tem que se apropriar dessas coisas, você tem que viver essas coisas. Você não pode abrir mão delas se você quer ser bem-sucedido nessa guerra. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. E ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, Satanás quer que você não enxergue o poder sobrenatural que Deus investiu sobre a tua vida através do seu Santo Espírito. Ele não quer que você enxergue que você é uma dinamite, uma arma poderosa nas mãos de Deus. Ele quer que você se desvalorize, ele quer que você tenha uma baixa autoestima, principalmente espiritual. Ele quer que você simplesmente não use nada disso que Deus deu para você. Mas você vai falar, não, eu não vou ceder a essa mentira. Eu vou viver, né, para a glória do meu Deus. Eu vou honrá-lo com cada respirar, com cada fôlego que eu der, eu quero glorificar a Deus. Eu quero usar tudo que Deus tem me dado. E essas armas que eu falei para você, irmão, elas são poderosas para destruir fortalezas. Essas fortalezas falam dessas barreiras na mente que nós carregamos desde a nossa infância, que nós achamos que isso é bom para o outro e Deus vai fazer na vida do outro, mas não na minha. Sabe essas coisas que impedem você de ser apropriado da palavra de Deus, da promessa de Deus, da bondade de Deus na tua vida, da graça de Deus na tua vida? Isso são fortalezas. São fortalezas que são formadas pelo inimigo ao longo da tua vida, ao longo do ano. Mas com essas armas, as fortalezas caem por terra, em nome de Jesus. Com essas armas não há fortaleza que resista. Não há fortaleza que resista a oração, jejum, comunhão, adoração, palavra de Deus. Use essas armas, meu irmão. Romanos 13, 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Irmãos, há uma armadura, né? Efésios 6, de 10 a 18 nos fala dessa armadura. Eu vou ler essa parte final, mas a gente vai falar rapidamente dela. Diz assim, Efésios 6, de 10 a 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, há uma batalha real. Nós temos ouvido
Mas o Senhor, além das armas, Ele nos dá uma armadura. E essa armadura tem tudo a ver com Cristo. Eu vou falar muito rapidamente. O capacete da salvação é você não ter dúvida que você foi salvo. O diabo, ele quer que você acredite que você pode perder a salvação. Você usa o capacete da salvação. Você é um crente salvo em Cristo Jesus, está indo para o céu. Não importa as dificuldades que você passe, o céu é a tua pátria, o céu é a tua terra, você está indo para lá. Capacete da salvação não pode ser tirado. Você já viu na guerra o soldado que tira o capacete? Ele morre. Não tire o capacete. A couraça da justiça fala da justiça que Cristo nos trouxe na cruz. Ele tomou a nossa injustiça e nos deu da justiça dele. Então não é sobre você, é sobre Jesus. Essa causa é dele. Você vive por ele, tua vida é dele. Não importa mais nada. Ah, mas eu sou isso, aquilo. Ele, ainda assim ele te escolheu, né? Então ele sabia de tudo isso. Eu falo por mim mesmo, tá, irmãos? Ele sabia de tudo que eu sou e ainda assim escolheu me salvar. Eu falo para você. Não importa quem você seja, o Senhor escolheu se revelar para você, salvar você e alistar você. Então é sobre Ele, não é sobre você. Então para de pensar em você. E não tire essa couraça da justiça. É a justiça que Ele nos deu na cruz. Olha para a cruz. A cruz para nós é tudo, irmãos. Foi lá que Ele nos deu a justiça que nós precisamos e sobrevivemos aos ataques do inimigo. Sabe o que é o peitoral da justiça? A couraça protege todos os órgãos vitais. O Senhor nos deu da justiça dele para que nenhum ataque do inimigo seja capaz de nos atingir. Jesus está sobre as nossas vidas. Nós estamos escondidos em Cristo. Qualquer coisa para atingir, você tem que passar por Cristo primeiro. Louve a Deus e não tire a couraça da justiça. Amém? O cinturão da verdade, ele segura toda a armadura de Deus junto. Jesus é a verdade. Ele é a verdade, caminhe na verdade, a palavra de Deus é a verdade. Não abra mão dessa palavra, não abra mão de Jesus, não abra mão de viver na luz, de viver na verdade. A mentira é do diabo, mas a verdade é de Deus. Tá bom, irmãos? Viva na verdade, se agarre à verdade, e essa verdade vai segurar a tua vida. A palavra de Deus fala o escudo da fé, pode apagar todos os dados inflamados. O inimigo ele não pode te possuir, mas ele vai lançar setas na tua mente para te confundir, te enfraquecer, te entristecer, mas você com o escudo da fé não vai deixar isso dominar você ou afetar você. Veio o pensamento, ao mesmo tempo você fala, mas a palavra de Deus diz assim. Jesus ele venceu a Satanás, ele usou a própria palavra de Deus contra o Senhor e o Senhor falou não, ele usou a palavra de Deus, o escudo da fé. Ele vai apagar os dados inflamados que Satanás lança contra a tua mente, para te colocar para baixo, para te colocar para fora. É sobre Jesus, meus irmãos. Escudo da fé. Fé é a língua de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos pela fé. Fé é tudo para nós. Não abra mão da fé. Amém? Espada do Espírito, a palavra de Deus é a nossa arma de ataque e defesa, né? Encha teu coração com a palavra de Deus, porque lixo entra, lixo sai, mas se você encher o coração da palavra de Deus, é o que vai sair, é o que você vai lembrar, é o que o Espírito Santo vai lembrar na hora da dificuldade, da luta, do ataque. Você precisa se encher da palavra de Deus, essa é a espada do Espírito, é com ela que você guerreia muitos dos pensamentos que Satanás lança contra a tua mente. A mente é o nosso campo de batalha, irmãos. A mente, nós temos que estar com a nossa mente sã, sabe? Saudável. A gente precisa estar cheio da palavra de Deus para que a gente possa se lembrar dela. Sandálias do Evangelho da Paz. Irmãos, crente, nós estamos aqui porque Deus ainda tem uma missão. E a missão de Cristo é que outros conheçam a Ele. E nós não podemos esquecer de falar do Evangelho. Quando eu e você, nós nos distraímos nessa guerra, nessa batalha, e nós vivemos para nós mesmos, esquecendo quem está lá fora, morrendo sem Cristo, indo para o inferno sem Cristo, é como um soldado na guerra descalço. Algum soldado vai para a guerra descalço? Não. Porque se for, vai estar em perigo, vai estar correndo risco de vida. Os pés calçados com o Evangelho, da preparação do Evangelho, é que eu e você, nós não podemos cessar de falar do amor de Jesus. Nós temos que ter esse compromisso, nós somos chamados para isso. Tem alguns que têm mais facilidade do que outros, mas do jeito que você é, com a personalidade que Deus te deu, com as habilidades que Deus te deu,
você pode orar e comunicar o Evangelho para as pessoas à tua volta. Querida, essa é a armadura de Deus. Nós precisamos estar armados nessa guerra. Eu tenho muito para falar, mas talvez num outro dia eu vou falar rapidamente os outros pontos para você. Nós precisamos perseverar na oração, né? Lembra de Mateus? Jesus falou, bata até a porta abrir. Às vezes Deus não vai responder na hora porque Ele está querendo mudar nosso coração. A oração não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o nosso. A perseverança na oração não vai mudar o que Deus tem para nós, mas vai mudar o nosso coração em relação ao que Deus quer para nós. Então, persevere na oração, não desista, bata até a porta abrir. Amém? No final desse capítulo de 2 Crônicas, olha só o desfecho. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Você está ouvindo? Josafá, o rei, foi para a batalha, colocando a adoração na frente do exército, reconhecendo que a vitória já tinha sido dada, reconhecendo a bondade do Senhor. Irmãos, nós temos que fazer isso. Nós não podemos calar, né? Se nós calarmos, as pedras vão clamar, mas nós não vamos dar espaço para as pedras. Nós vamos louvar a Deus. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon. Ele trouxe confusão no terreno do inimigo. Irmão, se você bem soubesse o quanto Deus quer agir sobrenaturalmente na tua vida, na tua família, no teu trabalho, você contaria mais com esse poder sobrenatural de Deus. Você dependeria mais de Deus, você confiaria mais em Deus, você buscaria mais a Deus. O Senhor trouxe uma confusão no exército do inimigo. Diz aqui que o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Os inimigos de Israel, um lutou contra o outro. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Você pode louvar a Deus? Glória a Deus. O inimigo que estava causando ameaça ao povo de Deus foi totalmente destruído. Deus destruiu eles. Eles foram para a batalha adorando a Deus. Vão para a batalha para ver o inimigo destruído, para tomar o despojo. E é isso. 9, temos a promessa da vitória. Jesus já derrotou o nosso inimigo. Nós já sabemos disso. Essa é a vitória que vence a fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, irmãos. 10, nunca estamos sozinhos. O Senhor prometeu nunca te deixar, nunca te abandonar. 11, temos um alvo que é a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Até para falar de Jesus para as pessoas, o ponto não é o evangelismo em si, mas é que Deus seja glorificado em todos os lugares, em todas as nações, em todos os povos, em todas as línguas. O foco do crente é a glória de Deus. Amém? Lutamos pelo reino de Deus. 12, temos os despojos do inimigo, que são os cativos do inferno. Esse é o nosso despojo. Eles serão salvos, eles serão libertos. 13, temos que estar preparados, né? Não basta você sair daqui e falar, legal. Não, você vai se equipar, você vai meditar, você vai orar, você vai estar espiritualmente antenado, espiritualmente dependendo da direção do Espírito Santo de Deus. 14, temos posições estratégicas na guerra. Onde Deus te quer nessa guerra, onde o Senhor quer usar a tua vida, você precisa orar, você precisa saber. Os valentes de Davi, eu amo a história daquele que defendeu um campo de ervilha que a espada grudou na mão dele. É assim que a gente tem que ser. Onde Deus te colocar, você vai lutar e Deus vai te dar grande vitória. Mas você tem que estar determinado. Deus não precisa de muitos, né? Essa palavra, falando do que Deus estava fazendo, eu compartilhei com a irmã Miriam, ela falou essa palavra. Deus não precisa de muitos, irmãos Celso. Ele só quer pessoas que estejam dispostas. E é verdade, irmãos, e é verdade. Se a gente estiver disposto, Deus vai usar a gente, né? Nós só precisamos
ser fiéis, né? Se nós permanecermos fiéis, o Senhor fará muito além do que nós podemos pedir ou pensar. Tudo que o Senhor pede dos seus soldados é fidelidade. 15. Temos que lutar. A batalha pertence ao Senhor. Ele já venceu a guerra. Ele é o Senhor dos exércitos, mas Ele não nos poupa da batalha. Tá bom? Nós vamos lutar. E 16. Não há mais tempo a perder, né? Não vamos nos distrair mais. Amém? E para terminar, é isso. Vamos parar por aqui. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor e orar pela ceia do Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós essa manhã fomos despertados, Senhor, para essa guerra espiritual. Nós não queremos ignorá-la, Senhor. Nós queremos estar preparados, Senhor. Não queremos perder tempo, Jesus. O Senhor tem pressa, o Senhor quer usar as nossas vidas, Senhor. Somos ferramentas poderosas nas Tuas mãos, Senhor. Deus, a batalha é do Senhor, Deus. O Senhor, ainda quando nós perdemos a batalha, a guerra ela já está vencida. Então eu oro que aqueles soldados feridos sejam curados e aqueles que estão, Deus, de alguma forma desanimados, sejam revigorados essa manhã. Possam tomar suas posições, Senhor, e lutar com as armas que o Senhor nos deu. Seja glorificado, Deus, em nós, na Tua igreja, essa manhã. E ao nós tomarmos a ceia, Deus, nós queremos lembrar que o Teu corpo foi partido para nos unir e que o Teu sangue foi derramado para nos perdoar de todos os nossos pecados, Senhor. O Teu sangue nos purifica, Senhor. O Senhor, ó Deus, remiu para si um povo que é totalmente Teu. Obrigado, Jesus. Nós queremos ser gratos essa manhã, Deus, por tanto amor, por tanta graça, por tanta fé, Deus, colocada em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a responder, Deus. Nos ajuda a responder ao Senhor, ao Teu chamado, Senhor. A Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, Deus. Nos ajuda a viver o sobrenatural de Deus na terra, Pai. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver, ó Deus, que nós vivemos realmente de uma maneira sobrenatural, Pai. E que muitos desejem Te conhecer ao olhar para as nossas vidas. Abençoa esse tempo, abençoa a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao nós louvarmos, fica à vontade de tomar a ceia do Senhor.